bate nem com a flor. Louro morena, não importa amor, não se bate nem com a flor. Já se acabou o tempo que a mulher só dizia então: show galinha, cala a boca menino, ai ai não me dê mais não fala. Você viu, show galinha, cala a boca, ai ai não me dê mais não. A extrema-direita nunca consegue chegar ao poder por causa da guerra. Porque eu... Bom, nosso entrevistado na sala de visita é o professor Luiz Felipe Lencastre, que é professor emérito da Universidade de Sorbonne, Paris, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Professor, essa questão, voltando à questão essa questão da legalidade, da legitimidade de governos que foi invocado para a queda da presidente Dilma e está sendo invocado agora para o questionamento ao interino que assumiu Michel Temer. Como é que a ciência política analisa esse tipo de situação? Bom, isso começou a ser levantado em agosto do ano passado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que no momento não tão rigoroso da grande obra dele como cientista político, fez essa distinção dizendo que o governo era legal, mas não era legítimo. Ora, isso não existe no regime democrático. Todo regime democrático, por definição, o governo legal é governo legítimo. Isso só existe em ditaduras onde o caso clássico era o governo de Vichy na França durante a Segunda Guerra, que era o governo legal. Os Estados Unidos tinham uma embaixada em Vichy, mas era o de Gaulle que representava a legitimidade do governo. Representou tão bem que botou a França entre os países vencedores quando ela tinha perdido a guerra e ganhou uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Durante a ditadura, isso foi corrente no exterior. O Brasil, os países reconheciam o Estado brasileiro e o governo de fato, que era o governo legal, mas a legitimidade do governo nunca foi aceita em vários países e pela opinião pública. Então, é esse paradoxo. Para dizer que o governo era ilegítimo, o governo da presidente Dilma, era preciso primeiro provar que a gente ia sair da democracia, o que é muito difícil de comprovar. Em seguida, agora recentemente, numa entrevista da Isto É, o presidente Fernando Henrique, eu acho interessante dizer sempre presidente, porque o título mais alto do político fica. Isso é uma tradição que tem na França e você continua falando. Então, o presidente, ou ex-presidente, como se costuma falar aqui, falou nessa entrevista que o problema do governo Temer, que ele tem uma maioria no Congresso, enfim, ele tem apoio no Congresso, mas a opinião pública não, é que ele não é originário do impulso do voto. Ora, realmente, se ele não é originário do impulso do voto, ele é originário do impulso derivado do voto. Quem tinha a legitimidade e a legalidade originária do voto era a presidente Dilma. Está na Constituição, aí ele está correto, e evidentemente que isso solapa a legitimidade desse governo, agora sim. E então eu acho isso fundamental, juntando aí com o fato da declaração do presidente Temer, o presidente de fato, em Nova York, no Council of Americas, dizendo que, na realidade, e isso está no site do Palácio do Planalto, o internauta que não estiver interessado em verificar, entra Planalto.gov, está lá o discurso dele, não está escondido, mas a imprensa brasileira fala um pouco, salvo você, salvo o Intercept, salvo alguns blogs. O fato é que o presidente disse que o impeachment se deu porque a presidente Dilma não seguiu o programa Ponte para o Futuro, que era o programa do PMDB. Ora bola! Que coisa, né? Isso é também uma outra coisa que questiona uma definição que também foi dita aqui e ali, que se tratava de crime político. No regime democrático não há de crime político, isso é uma questão de direito, não há definição na nossa Constituição e no nosso corpo jurídico inteiro de definição de crime político. Se tratam de crimes administrativos, de crimes de gestão, de crime fiscal,
ou até de crime penal, mas não de crime político. Isso aí atinge também vários outros pontos, mas, enfim, eu acho que é um ponto importante. E a lei da anistia como um instrumento aí de guerra política? Como é que você... A lei do impeachment. A lei do impeachment, aliás. Do impeachment. Exato. Esse é o ponto que eu acho importante. A lei do impeachment data de 1950. Ela foi criada e redigida pelo Raul Pila, que era um parlamentarista puro gaúcho, herdeiro da tradição Maragato, que, diante do espectro da eleição do Getúlio em 50, fez essa espécie de vacina antigetulista, que é uma lei extremamente complexa, com 70 artigos, criando miríades de ocasiões onde o presidente pode sofrer o impeachment. Tem até uma que é incitar o ódio contra as Forças Armadas, o que poderia ter pego a presidente Dilma com a Comissão da Verdade, que foi votada no Congresso, mas, enfim, podia ter sido pego por aí. Há várias outras circunstâncias. Essa lei, reconhecidamente obsoleta, ficou mais obsoleta ainda com o referendo de 63 do Jango, que reafirmou o presidencialismo, com o plebiscito de 93, que reafirmou o presidencialismo, e com 2 turnos, porque o presidente hoje tem maioria absoluta dos votos, ao contrário do Juscelino, lá em 55, foi questionado e teve um projeto de golpe, porque ele tinha maioria relativa. Então, hoje o presidente tem um cacife eleitoral e um enraizamento, a própria eleição presidencial mais longa em 2 turnos, que torna essa lei quase caricatural. A Constituinte viu isso e disse que ela precisava ser substituída. Nenhum ministro da Justiça, depois da proclamação da Constituição, tomou nenhuma iniciativa, nenhuma maioria, nem de Fernando Henrique, nem de Itamar, nem de Lula, nem de Dilma. Há juristas que estavam advertindo já há algum tempo isso, e essa lei, na ausência de outra lei, ficou sendo a lei em vigor. Agora ela ameaça os governadores e os prefeitos todos. O governador Wellington Dias, do Piauí, que é do PT, mas apesar de ser suspeito, porque hoje há uma suspeição para eleito do PT bastante difundida, disse uma coisa que é muito importante, é o fato de que aquela lei ameaça os governadores e os prefeitos. Segundo ele, há 17 governadores brasileiros que podem ser pegos com a aplicação dos mesmos critérios que fundamentaram o impeachment da Dilma, por questões de verbas, de créditos, de decreto, ou de remanejo de fundo orçamentário. Professor, a gente está vendo aí essa questão teve esse fenômeno de inclusões aí, de multidões aí no jogo político, através de políticas de inclusão, migração e tudo, e a gente está vendo agora esse uso de ferramentas para todo lado para mitigar a democracia. Na sua opinião, a democracia como representativa aí, como um elemento organizador de demandas, tudo em termos globais, está sob ameaça global hoje? A ameaça global é curioso que, segundo houve o debate do Trump e da Hillary, e pela primeira vez num debate americano, um jornalista americano, não me lembro qual, eu li isso ontem, assinalou, pela primeira vez nos Estados Unidos se pergunta a um candidato, no caso se perguntava ao Trump, e ele disse que sim, se ele ia respeitar o resultado da eleição. E aí ele comparou isso com países de terceiro mundo e tal, e lembrando que o Gore, que na eleição, na primeira com Bush, em circunstâncias inteiramente duvidosas, ainda estavam revendo os votos todos, aquela coisa meio caricatural, a Corte Suprema Americana, de maneira surpreendente, declara o Bush vencedor e instantaneamente o Gore reconheceu. Aqui no Brasil é uma coisa muito interessante nisso, e é muito interessante a dinâmica política. Quando o resultado da eleição de 2014 ainda não estava dado, mas já havia a projeção de que Aécio tinha perdido, ele chama a imprensa, com o filho pequeno dele e a esposa dele, e cumprimenta a Dilma como vencedora.
Eu achei aquilo civilizadíssimo, uma coisa muito importante, e todo mundo, olha, está em um país de democracia consolidada. No dia seguinte, começou a briga entre o Alckmin e o Serra para saber quem ia ser o candidato do PSDB, e o Aécio aí radicalizou do outro lado. Houve uma dinâmica, e 2 dias depois da eleição, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que é procurador também, entra com um processo no TSE questionando a eleição, dizendo que tinha havido fraude eleitoral. Houve uma investigação muito meticulosa, custosa do TSE. O ministro Toffoli era presidente, autorizou, deu todos os meios, e a conclusão foi que os eventuais erros que pudesse ter havido não alteravam o resultado final da eleição. Quer dizer, isso não se falou nada, e foi do dia seguinte. A presidente Dilma, quando foi se defender no Senado, disse 2 meses depois da minha eleição, ela começou a ser questionada. Não, foi 2 dias. 2 dias. Então, esse é um problema. Essa questão da onda, você deu exemplo aí do Aécio, que cumprimenta, e a onda leva ele a radicalizar. Quer dizer, hoje a gente está vendo no Poder Judiciário, na Lava Jato, uma onda fascista aí atemorizante mesmo. Quer dizer, hoje, essa prisão do Guido Mantega, a prisão do Antônio Palocci, os argumentos invocados, a blindagem a qualquer levantamento contra líderes do PSDB, jornalistas estimulando essa caça às bruxas aí. Como é que essa psicologia de massa do fascismo, onde que são as raízes, que são raízes difusas aí, que em um certo momento cria esse temporal, né? Como é que... Eu acho que tem um elemento que já está começando a retardar um pouco esse efeito, ir para um lado só, é que o direito tem uma dinâmica de criar jurisprudência, de criar modelos decisórios, e essas arbitrariedades que você citou, ou que são consideradas como tais do ponto de vista do direito, vão acabar criando precedentes muito perigosos para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, para o atual governo, para os governadores, para os outros empresários, e isso vai já começar a entrar em colapso. Eu acho que há um problema aí de assanhamento judiciário, muito mais do que uma estratégia coordenada, e isso já vai começar a ter esse curto-circuito no meio do jurídico propriamente dito. Há centenas de procuradores, de advogados, de juristas, milhares pelo Brasil afora, que estão assistindo isso de maneira muito perplexa. Porque a gente sabe um pouco, conversando com amigos juristas e professores, as pessoas responsáveis e que cultivam o direito no Brasil estão meio surpreendidos com o rumo que a coisa está tomando. Mas olha, quando a gente... eu tenho conversado também com algumas pessoas nessa área, no meio jurídico, os advogados, a própria OAB já se colocou, nacional se colocou a favor dessa onda. No Ministério Público você tem os críticos, mas que não tem coragem de se apresentar. Mas eu acho que isso pode vir até dos advogados também, que começam a explorar as falhas desse sistema, entende? Nós não estamos num regime que controla tudo. É um regime em que, inclusive, o governo tem recuado várias vezes e mostra que ele vai avançando sob pressão de um revanchismo político que estava retido aí durante 8 anos, 9 anos 13 anos de governo do PT. Mas que o PMDB é um partido clientelista, é uma federação de clientelismo. Ele não é um instrumento adequado nem para implementar o rigor, o arroxo que se quer, que o meio patronal ou bancário pretende, nem para fazer um arroz político. Então, eu acho que nós temos uma etapa ainda que há
a observar nessa crise é se o presidente Temer vai até 2018 ou se ele cai ali na frente em dezembro, e aí tem uma eleição indireta, e pode ser qualquer um, eu, você, Fernando Henrique ou o bispo. E se ele cai, pode ser um aprofundamento também claro, da repressão. Aí sim, não tenho dúvida. Porque hoje essa ilegitimidade dele, de certo modo, contém... A ilegitimidade dele vem de um aparelho de interpretação do Brasil que é inteiramente envelhecido e caduco. Eu não estou falando de idade, mas que não vê o Brasil que é hoje. Toda a direita mundial percebeu há muito tempo, e eu dou o exemplo como o Bush e o Sarkozy, que é importante ter membros das minorias no governo. Condoleezza Rice, secretária de Estado, Colin Powell, chefe do Estado-Maior, a Rashida Dati, ministra da Justiça do Sarkozy, a presença feminina, a presença de gente das minorias, o próprio Macri observou isso na Argentina. Este governo, saído da cachola daquela gente de Brasília, que não conhece o Brasil, não põe nenhuma mulher, nenhum negro. Tem um movimento negro no MDB, tem um movimento negro no PSDB, que era a favor do impeachment, que podia ter sido escolhido. Nem essa visão de que é preciso você ter um aparelho político, um governo que represente o Brasil de hoje, não está na cabeça deles. E muitas das trapalhadas vêm daí também. Essa coisa da reforma por medida provisória da educação pública é não saber como isso mexe com milhares de pessoas, de profissionais competentes. Alguém hoje, o ministro está falando, isso é mais importante que mexer na economia. Mas a economia você não mexe assim, justamente, o exemplo é bom. Você não mexe em medida provisória de repente, você consulta, nem que você consulte os banqueiros, nem que você convoque o dono de universidade privada, se você está jogando nesse campo, ou de colégio privado. Mas você não taca uma medida dessa que desorganiza muita coisa. Essa centralização em Brasília lembra muito o regime militar também, esse fato de você ter os grupos políticos, as corporações públicas, dividindo o botim e o país ao largo. Eu acho isso é uma coisa, nenhum historiador, cientista político faz história na base do si, mas é preciso ver o preço que o país pagou por esse isolamento da capital em Brasília. Que coisa. A ditadura não teria durado tanto tempo se estivesse no Rio de Janeiro, por causa da capilaridade da sociedade do Rio. Tinha uma imprensa, tinha sindicato, tinha uma opinião pública. A filha do general que ia à escola encontrava na feira alguém, a mulher do general, dizia assim não dá, ela contava. Mas Brasília não, você está cortado de tudo. E continua esse governo que é muito bem representado por um ex-deputado que foi o 53º entre os 70 votado em São Paulo, que é o presidente Temer. Que coisa. Mas quem que segura... Você tem essa onda revanchista, você tem os abusos que podem gerar alguma resistência, mas quando a gente vê os principais atores aí, o Supremo, a própria mídia, não dá para ver nesse momento sinais de resistência. Você acha que a indignação pode nascer de algum episódio específico? Não, eu acho que há um dado novo que vai aparecer domingo à noite na eleição de prefeito já. Isso dá uma renovada no pessoal político no sentido ou no outro. Será que o PT vai virar suco? Será que a derrota, eventualmente uma derrota não muito grave do Haddad, é uma vitória? Porque hoje, quando nós estamos falando isso na quarta-feira, não está excluído que ele consiga dar a volta. Isso certamente teria um impacto nacional muito grande. Pela primeira vez, uma eleição para prefeito teria um impacto nacional, seria meio inédito no Brasil. Mas, de qualquer maneira, vai haver uma recomposição de forças, os partidos vão medir o impacto respectivo eleitoral que eles estão tendo agora, 2 meses depois do golpe parlamentar. Já vamos pensar para 2018? Vamos pensar em 2018. A primeira medida, porque o prefeito
agora, sobretudo nessas campanhas sem financiamento privado, anuncia um quadro totalmente novo, você vai precisar muito mais do prefeito do que antes. Tá certo. Porque é ele que vai dizer, vai esperar o cara no aeroporto, põe um palanque ali, senão você está liquidado. Tá. E nesse sentido, reformas antissociais aí vai haver muito mais resistência. Eu penso que sim, O desabamento que a gente está vendo já, hoje eu li no jornal, isso está no jornal, na Folha de São Paulo de hoje, quarta-feira, o declínio da candidatura da Marta Suplicy é atribuído ela própria, pela direção da candidatura dela, à política impopular do governo Temer. Está na Folha de São Paulo. Agora, os partidos, esse Delenda PT, que endossado pela mídia, endossado pelos jornalistas, o STJ, o TRF lá do Paraná admitindo o estado de exceção, a que vai levar isso aí? Você acha que há um risco do Lula ser preso hoje? Eu acho que não, eles vão humilhá-lo suficientemente para impedir a candidatura dele, condenando 2 vezes. Eu acho que prender o Lula é uma coisa até complicada, seria preciso pô-lo numa prisão bem longe, reinaugurar Fernando Noronha, que era a prisão da República Velha. Mas você não acha que... Quando teve Miguel Arraes... Na perspectiva de um governo claudicante, aí promover manifestações de rua não seria um bom álibi aí para... Nós temos um ministro da Justiça que agora se queimou com essas últimas decisões, mas ele está colocando P2 aqui em São Paulo, Serviço Secreto, para investigar adolescentes de escola. Ao mesmo tempo teve um juiz que achou um absurdo a prisão e soltou imediatamente. Isso. Você vê que a coisa é complicada. É complicada. Tem que fazer um expurgo do gênero que o Erdogan está fazendo na Turquia, pegando o pretexto de um golpe que ele sabia que ia acontecer, e ele então aproveitou para fazer uma limpa. Mas aí são 40 mil juízes demitidos, são 30 mil professores, é uma coisa que não está na ordem do dia aqui. Esse é da PUC, foi para o Chile, foi exilado, 50. E o Léo entrou para quem? O Maurício se descuidou muito com o negócio. Não vai não. Bom, existe uma São Paulo aí que os jornais não dão, as rádios dão um pouquinho. É uma São Paulo que passa pelo centro, pelos restaurantes tradicionais, passa pelos mitos do esporte, os campeões de 58, de 62, passa pelo samba, passa pelo choro. E uma das figuras mais destacadas desse São Paulo é José Almeida, o famoso Negão Almeida, que está completando 80 anos de idade, é o nosso personagem dessa sala de visita. Almeida, parabéns primeiro pelos 80 anos aí. Ainda falta alguns dias ainda. Falta 2 dias, ainda dá para tomar umas canas até lá, ainda é para conservar, né? Almeida, vamos falar um pouquinho da sua vida, que eu conheço aí desde os anos 70. Você foi o primeiro negro que pulou na piscina do Espéria. Você lembra disso aí, né, rapaz? O que aconteceu foi o seguinte, que eu entrei no Clube Espéria, na época, para remar. Naquela época não tinha marginal. Era no próprio Tietê, né? Hein? Era no próprio Rio Era no Tietê. Rio Tietê. Entende? O rio não era retificado e tal, porque depois retificaram para fazer as marginais, que foi por ocasião do Prestes Maia, né? Que, aliás, foi uma coisa acertada, né? E o rio era todo tortuoso, aquela coisa, tanto é que tinha as lagoas ali no Canindé, né, que eles chamavam. E eu costumava, inclusive, moleque, ir pescar com meu padrasto lá. Meu padrasto Yugoslavo era louco para jogar uma tarrafa e tudo. E o Tietê dava muito peixe, né? Então, ali próximo da linha onde estava a Portuguesa, que era o São Paulo, né? São Paulo depois saiu de lá. E eu fui pro Espéria, aí comecei a treinar. Você treina no chamado barco escola. Você é obrigado a fazer um teste de natação. Você, não tem cabimento você ser remador. Você vai nadar, vai remar, por exemplo, como eu remei na Lagoa Rodrigo de Freitas. Você já pensou, você cai na lagoa? Eu caí aqui na Bidens, eu caí. Mas como é que foi tive a um natação? problema. Aí
A natação eu fui para lá, então aí eles falaram, não, ele precisa ter resultado. Então eu passei, o técnico mandou falar com o médico do Espéria, ele fez o exame, ele falou, ele ainda brincou comigo, falou, eita vida, estou assinando a primeira autorização do Negrão entrar na piscina. O médico brincou, né? Mas você vê como é que é as coisas, porque e naquela época, o Floresta, o Espéria, né, na época, é Floresta, quando eu entrei era Floresta, porque pela a época da guerra, que os clubes foram obrigados a mudar de nome, você sabe da história? Então, tinha o Pinheiro chamava Germânia, o Palmeiras era Palestra Itália, e o Floresta era Espéria. E na época da guerra tiveram que mudar de nome. Quando eu entrei era Floresta. Uma das pessoas que eu conheci lá, no final de carreira, estava parando, era o João Avelange. João Avelange? João Avelange foi campeão pelo Espéria. Ele foi Espéria, então? Então, depois mudou o Floresta, mas o João Avelange estava antes lá, né, que ele faleceu. Legal, depois do Remo você fez uma carreira como atleta. Depois como atleta sênior também. Sempre no São Paulo? Não, depois eu fui pro São Paulo. Eu tive uma desavença lá, teve um probleminha lá com o diretor lá do Espéria. E eu já estava fazendo atletismo e remo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora pro São Paulo, sou São Paulino, e for pro Espéria, pro São Paulo. E aí deu uma confusão danada, né? Porque quando eu fui, eu levei vários atletas para lá e eu fiquei considerado persona non grata. E eu sou sócio campeão do remo. Eu fui campeão de remo pelo Floresta, atual Espéria. Aí eu fui para São Paulo, aí eu fui desenvolvendo, do São Paulo eu comecei, como eu tinha uma estrutura boa por causa do remo, eu fui tentar fazer arremesso, coisa em vez de correr. Foi quando eu peguei o martelo, eu falei, poxa vida, que nem aquela mulher bonita que você olha, falou, é essa. Aí fiquei fazendo lançamento de martelo. Chegou a ganhar campeonatos? Cheguei, não, tinha gente muito boa. Eu ficava sempre ali entre os três. Você conviveu com o Zé Teles da Conceição, aqueles... O Teles foi meu amigo, mas o Teles era mais velho, né? E era de corrida. O Teles regulava de idade com o Ademar Ferreira da Silva. Eram os dois. Ele era um heptatleta, né? O Teles. O Teles da Conceição era um monstro de atleta, né? Agora, você conviveu no São Paulo com uma geração histórica aí, de Luciane, Mauro, Ramos de Oliveira. Eu tinha contato, eu tive muito contato com o pessoal do futebol, né? Legal, e quais eram os pontos de encontro aí dessa geração aqui no centro de São Paulo? Quais eram os restaurantes, locais, alfaiatarias? Bom, os alfaiates eram aqueles alfaiates de peso, né, do centro. Eu me lembro que o alfaiate do Mauro, e muito amigo dele, era um alfaiate na 24 de maio chamado Lambac. Lambac? Nelson Lambac. Bom, todos ali eram incríveis, né? Nelson Lambac. E o Bellini, eu não me lembro quem foi que... Aquele centro mudou muito nas últimas décadas? Como era aquele centro antes? Os locais de encontro quais eram? Era tudo na Barão de Tapetininga. Barão de Tapetininga, você tinha o famoso chá do MAP. Famosíssimo, e tinha um restaurante do MAP. Famosíssimo restaurante do MAP. E na Barão de Tapetininga, em cima, aqueles prédios ainda estão conservados. Em cima da famosa, a maior loja de calçado, que era a Suturis. Não chegou a pegar. Então, em cima da Suturis, naquele prédio, tinha a confeitaria vienense. Olha só. Confeitaria vienense, músicos de violino, tudo você encontrava a nata das pessoas finas, das mulheres. Eu estou escrevendo a biografia do Walter Moreira Salles e uma das cenas se passa aí.
Na Vienense. Não diga. É. A confeitaria vienense eram 2 lugares favoritos das senhoras, das madames. Era o MAP e a confeitaria vienense. Legal. E você tinha um outro ponto interessante, os menos, Abonados. menos abonados, mas que, assim mesmo, mais coisa, próximo do Largo Paissandu, na Avenida São João, você tinha um lugar famosíssimo, que era de alemães, Confeitaria Leblon. Olha só. A Leblon, eu nunca me esqueço, eles davam um prato para você feito, com pirê de batata, qualquer coisa, salsicha, aquelas coisas, um prato alemão. Era incrível, rapaz, mas era uma comida excelente que você comia lá. E o interessante é que você terminava de almoçar, se você quisesse, você tomava um café com leite, uma xícara de café com leite, olha o que ele serviu. E serviu, eu ia lá por causa disso, a famosa Apfelstrudel, aquele bolo alemão. Aquilo olha, naquela época, o pessoal acabou conhecendo um restaurante que era na Avenida Ipiranga. Depois do Citibank, era numa sobreloja, você vê que coisa engraçada, não era nem embaixo, era uma sobreloja chamada Fuentes. O Fuentes é famosíssimo, agora ele está na Rua do Seminário. Aí os jogadores passaram a ir lá, Leônidas, Chico Sarno, Valdemar de Brito, Olha só. todo mundo nesse restaurante, tinha a camisa deles lá. Depois é que começou a ir o Dino Saner, o pessoal, e lá na Avenida Ipiranga. Ficou um tempão e eu já comecei a ir, eu mais novo que eles, mas já comecei a frequentar, ia o pessoal tocar. Era uma festa, porque era uma mesa incrível lá. Depois o restaurante mudou para Seminário, onde ele está agora. Aliás, há pouco tempo nós almoçamos lá. Os que sobrou, né? Porque morreu o Alfredo, morreu o Bauer, morreu o Turcão, Morreu com todos eles. o Mauro. O que o Bauer falava da Copa de 50? Ele não falava. O Bauer, o que ele dizia é que ele, em realidade, o Bauer era muito posudo, né? O Bauer era fogo, ele dizia que perderam, como se diz, foi muita bajulação, tudo antes, para jogar em casa 200 mil pessoas, jogar em casa e com a vantagem do empate. Ele falou, não, e sai na frente. Ele falou, não se perde um jogo desse. Pô, você cutucou o Davi, né? Você cutucou então foi aquele negócio. Os homens vieram para cima e pegam o Bidúlio Varela pela frente. Um herói, né? Pô, aquele Bidúlio Varela era um demônio. E eu cheguei a conhecer ele em vida ainda. Lá no Uruguai, tive com ele, Negrão. Pô, aquele... Legal, no futebol, quem foram os grandes nomes pouco conhecidos que você conheceu? Aqueles que eram para ter sido e não foram. O Canteiro, que era para ter sido. Pô, O Canteiro chegou a conviver com ele? Pô, o Canteiro saía comigo. O Canteiro chegava a sair comigo. Era eu, ele e o Maurinho. Puta, O Maurinho era... se você fosse centroavante, estava o trio Nossa atacante Senhora, estava pronto. era eu, ele e o Maurinho. O Canhoteiro foi desses pecados do futebol. Porque se você, não sei, opinião minha, hein? Eu não vou falar, o Pepe é meu amigo também, né? Mas se você juntar, isso Pepe, não sou Zagallo. eu. Pepe e o Zagallo, os dois não davam um. Mas o Canhoteiro ele perdeu a posição na concentração em postos, Foi, ele pulou o foi. muro lá para ir na zona. Foi, não, você vê, porque não podia perder nunca, porque quem mandava na seleção era tudo do São Paulo. Paulo Machado de Carvalho. Tudo gente do São Paulo. Fiola, Paulo Machado de Carvalho, João Carvalhais, psicólogo,
Era tudo a equipe, tudo do São Paulo. Quem foi o maior, Dino ou Zito? Olha, os dois foram muito bons. O Zito era mais raça, mais vigoroso. Agora o Dino era de uma elegância, de um futebol. O Dino não põe a cabeça na bola. Era de um bar. Quando eu comecei a acompanhar futebol, a televisão chegando lá no interior, eu vi um jogo do Benê, até contra a Portuguesa. Eu nunca vi alguém fazer tanta coisa em campo. O Benê era realmente, sempre, ele mantinha O Benê, naquela fase que o São Paulo ficou com um time por baixo, ele tinha bom, era o Benê, o Prado. Prado tem uma lotérica aqui. É? Como chama? Depois da doutora Arnaldo, você continua. Afonso Governo. Depois que você passa onde é o canal ali, é uma daquela esquina, eu não sei se é a Pinagés, tudo, ele tem uma lotérica. Era o Faustino que fazia dupla com o Prado? Era Faustino ponta direita. Teve um famoso jogo do São Paulo contra a Tchecoslováquia aqui. O São Paulo deu de 3, assim, com o Benê, Faustino. Esse Benê foi uma coisa, aliás, ficou muito meu amigo, até morrer, hein? Ficou bem doente, mas o Benê, a gente chamava ele o peito de aço, porque o homem era um tênis. Aliás, não levaram ele para uma seleção aí, que foi um absurdo, que era um homem de 4 posições, aí né, deram uma cariocada, né? Não levaram o Benê, mas o Benê era impressionante. Esse jogo que eu vi... Impressionante. Era ele, o Prado, né, o Faustino. Então, o Faustino veio do futebol do salão, né? Não. Não? O Faustino veio de Araraquara. Ele era da Ferroviária. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. O personagem vai me explicar depois que era 2 Deixe os versos que escrevi, as cantigas que cantei, 5 ou 6 coisas que eu sei e 1 milhão que eu esqueci. Deixo esse mundo daqui, selva com lei de cassino. Vou renascer no menino, num país além do mar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Enquanto eu puder viver tudo que o coração sente, o mundo estará presente, passando sem resistir. Na hora que eu for partir para as nuvens do divino, que a viola seja o sino tocando pra me guiar. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Licença que eu vou rodar no carrossel do destino. Essa é minha. Desde os anos 70, Antônio Nóbrega é uma das referências da cultura popular brasileira. Um grande pesquisador, passou por experiências fantásticas, a partir daquela usina de criatividade que é Recife, Pernambuco, e de lá para cá vem tocando uma carreira referencial. Seu último show é sobre o samba. Mas não, eu queria falar um pouquinho sobre aquele início de carreira, com Ariano Suassuna. Quando é que você resolve dar o salto? Qual a sua formação? A gente sabe que é Recife, mas especificamente dentro de Pernambuco, onde você bebeu mais? Olha, eu começo a beber, me embriagar de Pernambuco só a partir do convite de Ariano para integrar o Quinteto Armorial. Porque antes disso, o que é que eu fazia? Eu frequentava Conservatório de Música, Escola de Belas Artes, estudava francês, nas alianças francesas. Sempre violino. Violino era o meu instrumento. Eu comecei a estudar violino a partir dos 8 anos de idade. Meu pai percebeu que eu tinha jeito para música porque eu gostava muito de ficar batucando na mesa na hora das refeições, né? Mas eu mantinha também com minhas irmãs um conjunto doméstico, né? Porque lá em casa era museu, além dos meus pais, e 3 irmãs.
E todas elas o meu pai botou para estudar na Escola de Belas Artes. Uma tocava violoncelo, outra piano, duas pianos. E a gente fez então um conjunto que tanto tocava música semiclássica, por exemplo, a gente ouvia Aranjuez, o concerto Piruri, a gente fazia uma versão para o grupo, né? Tocava Guantanamera, numa época em que nas rádios se ouvia mais música realmente do mundo, né? Escutava música francesa, né? Charles Aznavour. O som explodindo em todo lugar. Todo lugar, né? Então ele fazia um arremedo desse mundo e, por outro lado, eu tocava, então, nos recitais de música clássica, né? Ou do Conservatório ou da Escola de Belas Artes. Com o convite de Ariano, então, a minha história mudou completamente. Deu uma guinada assim que eu não esperava que fosse acontecer, porque, então, a partir desse momento, eu comecei a conhecer, a tomar conhecimento de um universo cultural que me era desconhecido absolutamente, embora morasse em Recife, né? Essa mesclagem com música negra, setista e tudo complemento, como é que o Ariano... Isso aí ele vai buscar onde lá? Olha, essa ligação com a música não era uma proposta objetiva, não, né? Eu acho que era mais uma questão de identidade de época. Porque, por exemplo, a música, sobretudo a música medieval, já no medieval aqui, rompendo com o medieval, entrando na Renascença, ela tem ela lembra muito a música ibérica trazida para o Nordeste, que ficou no sertão. Então, quando a gente cantava, por exemplo, um romance, aquelas narrativas ibéricas, então, na medida que a gente cantava, que o Madureira fazia os arranjos, a gente se encontrava com o mundo do medievo ibérico, né? Então havia essa correspondência, né? E o que Ariano sempre falava é que havia essa ligação entre o erudito e o popular. Eu hoje compreendo de outra maneira. Eu acho que o termo erudito, ele nos serviu durante vários anos, mas eu acho que ele hoje não serve mais para dar nome a essa... Que, na verdade, o que a gente fazia era o seguinte, era tentar juntar o mundo das matrizes populares afro-indígena, ibérico-populares, com a do mundo europeu. Era isso, né? Porque a cultura extra-europeia no Brasil, no campo da música, é residual. Agora, a linguagem é que a Europa não dá para a gente, né? A linguagem que se tocar um choro, tocar um samba, você pode se apropriar da maneira de tocar violão tecnicamente, com a mão bem colocada, com a amplitude do universo harmônico da música ocidental, mas a linguagem, velho, ela é uma coisa Agora diferente. você pegou tudo, você pegou a dança, você pegou o colorido, o jogo de cores, tudo. Isso aí tudo veio, o Ariano ele já Não, a minha... tinha essa visão integrada? Não, ele postulava sempre, principalmente para o teatro brasileiro, uma representação dramática que onde desaguassem para ela a dança, a mímica, né, a narrativa, a poesia, né? Como na verdade são os grandes teatros, as grandes linguagens de teatro, né? A ópera de Pequim, o kabuki, o teatro grego, né? Todos eles têm essa característica. Quer dizer, um teatro menos verborrágico, né? Então por isso que ele se encontrava muito comigo, porque eu intuitivamente, né, eu tinha um pouco o meu trabalho refletia isso. Eu digo intuitivamente porque eu nunca comecei a me dedicar à dança, à música, ao teatro, na perspectiva de um dia criar a obra que eu criei hoje, né? Quer dizer, amenizando a presunção da obra, da palavra obra aí. Mas A mímica, os shows que eu vejo de você, a sua dança é fantástica, mas lembra muito a transmissão de ideias do Calipso. Você buscou também inspiração lá? Todo o Ocidente, tudo aquilo que é rico do Ocidente sempre tem uma palhinha dentro da gente, né? Porque eu vi muito, por exemplo, os filmes de Carlitos, não é? Do personagem de Chaplin, e vi os filmes de Buster Keaton, mas eu gostava muito, sabe, de quem? De Cantinflas. É fantástico. Cantinflas. Só mais tarde é que eu vi os filmes daquele italiano Totò. Totó também. Não é? Aqueles remelejos que ele fazia no corpo eram fantásticos. Então tudo isso entra um pouquinho, é um cadinho que entra na minha história. É como escritor, né? O escritor lê Dostoiévski, lê Tolstói, tudo isso. Na verdade, nós não podemos dizer que são uma síntese deles todos, porque nós não seríamos super geniais. Nós temos a referência um pouquinho de cada um, na medida do nosso talento, né?
É porque você lançou agora um show, saiu do frevo e entrou no samba. No samba, já pensou, velho? Que pretensão. Foi do show lá, estava muito lindo. Tá bom. Quer que eu cante alguma coisa? Quer que ele podia cantar? Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida está solta. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora já não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não tá fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter pra gastar. Eu já corri de vento em popa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Pro samba que você me convidou.